Fala galera do podcast Papo SST, estamos aqui em mais um episódio. Dessa vez a gente tem a honra de receber um cara que faz parte da história da Auditar Soluções, né? Um parceiro de trabalho, um amigo pessoal, Lucas Costa, né? Famoso engenheiro da Auditar. Para você que não sabe, o Lucas Costa é o engenheiro oficial da Auditar, né? E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre NR12, sobre adequação de máquinas, sobre a Secretaria de Inspeção do Trabalho, a Portaria 197, né? Nossa produção trouxe essa informação pra gente. Falar da diferença de um relatório de inspeção, de um projeto, né? São coisas reais que a gente vem vivenciando ultimamente aqui nas fiscalizações de segurança do trabalho aqui em Teresina. Então, a gente vai andar por esses temas nesse podcast de hoje. Algo bem relevante. Você é empresário, você é empreendedor, você técnico de segurança que vai assistir, você vai tirar muitas dúvidas com esse podcast de hoje. Fala, Lucas, meu irmão. Cara, valeu aí. Obrigado. Primeiro aí, se apresente, né? Você, o CLT, não CLT da Auditar, né? Profissional aí. Quem é Lucas Costa, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e... É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Com meu amigo, o Rafael. E mais uma vez aqui mostrando um pouco do meu trabalho, um pouco da importância da NR12, que para um engenheiro mecânico é essencial conhecer a NR de proteção de máquinas, né? Eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança do trabalho, também tenho mestrado na área de engenharia, tenho outras especializações, né? Gestão de projeto, gestão de manutenção, rede de telecomunicação. Então, a gente aqui sempre está procurando se renovar, aprender mais, qualificar. Até porque na área da engenharia e tecnologia, principalmente se referindo a maquinário, que é o objetivo hoje, né? Falar de segurança para máquinas, que é a NR12, a gente tem que estar se atualizando. E falando, já começando do tema, né, Lucas? Com esse boom da internet, né, das compras, da abertura do mercado externo, né, a gente vê que muitas máquinas vêm do mercado do Oriente Médio, da própria China mesmo, daquela região ali mais afastada. Então, essas máquinas que vêm para cá, né, como que você vê essas máquinas? Elas atendem à legislação? Como é que o que a gente deve fazer? O que a gente deve ficar atento? Onde é que a gente deve procurar ajuda? Você que é empreendedor, que trabalha com máquinas, com até padaria, a gente atende NR12, açougue, indústria têxtil. A gente não pode ignorar hoje a presença chinesa no mercado brasileiro, principalmente de equipamentos, de máquina, de ferramenta, de diversas, de tudo, né? Até de roupa, né? Tudo. Então a gente não pode ignorar a presença do mercado chinês aqui no Brasil e, consequentemente, aqui no Piauí também, nas grandes capitais. É importante ressaltar que a legislação chinesa ela é diferente da legislação brasileira, né? A legislação brasileira é considerada bem mais rígida do que a chinesa, né? Eles são mais abertos. Então, já na importação, a gente tem que ter uma preocupação de ver que essas máquinas já vêm adequadas para o mercado brasileiro. E acontece sim, às vezes, de delas não virem adequadas. Acontece sim, tá? Claro que os chineses já estão todos mais antenados sobre isso. Mas, principalmente, máquinas antigas da China, né? Mas também de outros países, né? Estados Unidos também. A gente tem que entender como que está funcionando, como que está operando, para a gente fazer as proteções ou os dispositivos, né, de intertravamento e tudo que a NR hoje traz para a gente para uma segurança maior para o trabalhador, né, e para o empresário também, né? Afinal, tudo é uma cadeia de valor, né? Exato. Então, assim, no seu ver, as normas brasileiras, né, elas têm muito mais rigidez em relação às normas de outros países? Sim. Claro que as normas europeias são bem mais à frente. São um pouco à frente, né? Eu gosto muito de ver as normas europeias, tá? Mas a do Brasil, ela é sim, por vezes, um pouco mais, como eu posso dizer, mais detalhada. A gente tem um respeito muito grande pelas normas brasileiras. E em destaque a própria NR12, que é uma norma grande. Você pega a NR12, ela é grandona, né? Ela tem mais de 160 páginas. E ela é constantemente atualizada.
né? Esse hoje é um dos principais, eu acho, desafios de quem trabalha com NR12, né? Eu falo não só os engenheiros, mas quem investe, quem está montando ali o seu parque industrial, ou quem está montando máquinas de pequeno porte mesmo. É importantíssimo, né? A gente pegar essas atualizações que tem quase todo ano da NR12, né? Para entender melhor. Afinal, foi uma norma que nasceu lá na ditadura militar aqui no Brasil, né? Por causa daquele avanço econômico que teve naquela época, né? E obviamente que com o avanço econômico, o avanço industrial também tem os seus percalços, né? A gente sempre pensa muito em produção, e a segurança do trabalho. Então veio como uma obrigação da segurança do trabalho, mediante os grandes acidentes que estavam acontecendo na época. E de lá para cá tiveram várias atualizações, né? Várias atualizações conforme o avanço da tecnologia, conforme as melhorias políticas de defesa do trabalhador, conforme os avanços que vão tendo na sociedade, né? Os avanços econômicos, né? Econômicos, principalmente. As matrizes de trabalho, tudo isso aí. Então, as normas elas têm que acompanhar. Então, assim, sim. Conforme a gente estava pesquisando, né? No dia 17/12/2010, a portaria 197 da Secretaria de Inspeção do Trabalho foi uma das maiores atualizações da NR12. Rafael fez o dever de casa, exatamente. Fez o dever de casa. Foi a maior atualização de todas da norma. Ela ganha o corpo. Ela ganhou tanto o corpo que ela adicionou tanta coisa, tanta proteção, que depois veio o movimento social para entender, pô, será que isso aqui tá muito? Tá demais? Será que isso aqui não tá? Então, a partir daí houve várias adequações. Mas o corpo mesmo, o grande ponto foi ali, essa virada de chave, ali em 2010, né? Teve essa virada, teve um aumento, a norma ganhou corpo, entrou máquina agrícola, entrou máquina têxtil, entrou a parte de pequenos negócios, né? Que utilizam máquina. A gente fala de máquina, a gente pensa que é só o cara que é industrial, que tem trocentas máquinas lá. Não. Às vezes o cara lá da padaria, o cara tem uma padaria, tem sua máquina fatiadora de pão, sua máquina modeladora. Ele precisa estar seguindo a NR12, né? O camarada que tem um açougue, né? Você sabe que o açougue ali tem máquinas cortantes ali que podem machucar o dedo de forma feia, né? Inclusive, que precisam ser adequadas à NR12. Né? Máquina agrícola, a gente já fez vários laudos de máquina agrícola. Né? Exatamente. Não é porque tá no campo que o cara não tem que se preocupar com a segurança, né? E assim, uma das principais atualizações, né, dessas normas foi a parte das proteções, né, das máquinas, proteções das partes móveis, que ficaram bem mais específicas, a forma de proteger, né, e eu, olhando a norma, eu vi que lá ficou mais didático você aplicar, né, e houve o quê? Uma nova, como que eu posso dizer, uma nova era, né? De 2009 para cá, as máquinas atendiam a uma legislação, de 2010 para cá, uma legislação totalmente diferente, né? E o que acontece muito nas fiscalizações de hoje, a gente vê lá os órgãos competentes pedindo laudos de inspeções, projeto das máquinas, né? Que é o que mais pede hoje, é os laudos e os projetos. Sim. E explica pra gente a principal diferença, né? O que você que encontra lá nas empresas, que você corrige, como é que você está trabalhando isso aí no dia a dia. Principalmente, a gente vê uma fiscalização muito grande na parte de panificação. Sim. Hoje em dia, né? Mas existe açougues, própria indústria, né? De transformação também tem muito. Madeireiras tem muito. A gente visitou as madeireiras. A gente tem que entender, primeiramente, que o objetivo da NR12 hoje é proteger o trabalhador da ação mecânica das máquinas, do corte, do esmagamento, desse risco, né? Todo esse risco. Então, a gente, como engenheiro, como empresa, né? Como empresa técnica que vai fazer a vistoria, a auditoria, de certa forma, né? Para ajudar o cliente, a gente vai usar uma série de artifícios. O primeiro artifício é o relatório, que o relatório de inspeção ele vai gerar um laudo técnico. E esse laudo técnico ele vai dizer se a máquina está apta ou não, por uma série de requisitos que tem na norma, que tem na lei, né? Então, basicamente, o que a gente faz de primeiro vai na empresa, entende a situação, entende, se for notificada, entende qual foi a natureza da notificação, e a gente ataca os principais pontos.
No relatório, a gente vai mostrar o que a gente vê de errado ali, segundo a norma. Pô, a proteção não tá ok. Ó, essa área de risco tem correia exposta. Não tem proteção aqui. Olha, não tem demarcação do espaço aqui, de limitação dessa máquina, né? Seja espaço físico, seja questão de vazamentos, toda a questão mecânica daquela máquina. O relatório objetiva isso. Quando depois daqui que a gente faz o relatório, né? Depois que a gente faz a inspeção, faz a vistoria, faz tudo, o que é que a gente faz depois? A gente vê quais são os problemas e tenta tratar os problemas. Qual o principal problema hoje é o projeto de adequação. É a falta de adequação das proteções para aquela máquina em específico. Por exemplo, a gente não pode tratar uma máquina que faz modelamento de pão igual a uma máquina que faz o corte de madeira. Não tem como. Você vai adequar as proteções àquela realidade. Então, entra o papel do engenheiro mecânico, do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho também pode atuar de forma a ajudar, né, o engenheiro mecânico, a identificar, pô, essa proteção pode ser intertravada, ou seja, na hora que eu abrir aqui a proteção não funciona, né, a partir do momento que eu abro aqui ela desliga. Então, vai o engenheiro, pega as medidas, faz o projeto de proteção, faz o cálculo ali, né, vê se vai estar tudo certo, e se também não vai atrapalhar a produção do cliente, né? Porque o objetivo daquela máquina é produzir. E a proteção é uma forma de segurança de quem vai trabalhar para produzir. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Mantendo os níveis de produção aceitáveis e mantendo a segurança do trabalhador. Entendi. E aquelas máquinas que a gente não consegue colocar o sistema de travamento ao acionar, né? A gente tem que colocar a proteção fixa mesmo. Fixo, ou então, quer dizer, tem uma máquina na área de panificação que o trabalhador, ele utiliza as duas mãos para ela operar. Ele não consegue colocar... Tem os botões. Também tem na indústria, né? Que são os botões que são simultâneos, quando a partir do momento que você não ativa simultaneamente. Tem até um nome que eu não tô lembrado agora, mas... Você utiliza os dois. Exatamente, porque... Vocês sabem, eu trabalhei muitos anos em fábrica, né? Trabalhei na Ambev, trabalhei na Houston. A gente atua muito na parte fabril. E às vezes o trabalhador quer aumentar a produção. Aí o que é que ele faz? Ele fica com uma das mãos segurando o botão de liga e desliga e a outra trabalhando. Então, não faz diferença existir aquele botão. Porque ele vai estar colocando a mão dele, né? Lembrando que a mão hoje é o principal... ferramenta de trabalho. É a principal ferramenta de trabalho e é onde tem mais acidentes de trabalho envolvendo NR12. Quase sempre é na mão. Ou seja, ele está expondo a mão dele a um risco ali, muitas vezes de esmagamento, de corte ali, perder um dos dedos, perder até a mão, né? Para tentar acelerar a produção. Então, o objetivo desse duplo botão é justamente que ele mantenha, lembrei, acionamento bimanual. Entendeu? Acionamento bimanual. Com acionamento bimanual, você permite que as duas mãos estejam protegidas, né? Então, melhora a segurança lá do Melhora a trabalhador. segurança porque a ferramenta de trabalho dele, que é as mãos, ele vai estar utilizando no... O que acontece muito, Lucas, nas fiscalizações, né? O pessoal solicitar o relatório de inspeção das máquinas, né? O que foi feito até hoje naquelas máquinas. E quase zero, quase nunca, as empresas têm esse histórico. Só procura no desespero, né? Já chega, não tem nem histórico. A gente vê lá o cara, cadê o livro, caderno capa preta com o histórico de manutenção? Não tem. O que é que você tem feito e qual a solução daqui para frente? Contrata um software, o que é que faz para comprovar para trás e o que é que vai fazer daqui para frente? Existem diversas pessoas que imaginam, eu não tenho o histórico da máquina, vou chamar um engenheiro para ele fazer um histórico da máquina. Não existe isso. O que passou, passou. Ninguém pode inventar dados de uma coisa que não existe, né? Daqui para trás, passou. O que é que o engenheiro tem que fazer? Ele vai ter que fazer um laudo técnico para ver se a máquina está operando de forma como deveria estar no manual de instruções dela, da forma técnica que ela foi planejada. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é um laudo técnico para identificar se ela está operacional. Feitas adequações, o laudo vai dizer que ela está apta ao trabalho. A partir daquele momento,
contratante, né, o cliente em questão, ele vai providenciar a guarda do histórico de manutenção, tá? O que que acontece? Quando o cara é um pequeno empresário, ele não tem condições de contratar um software, a norma não obriga a ter um software, ela obriga a você guardar o histórico. Então, o ideal é você guardar as ordens de serviço de manutenção que são feitas naquela máquina. Que é uma ordem de serviço, gente. É um documento que diz quem fez, quando fez, o que fez, as peças que foram feitas para solucionar, todas as informações de manutenção, e você guarda. É muito importante que essa ordem de serviço também venha com algum tipo de cupom fiscal, se você estiver contratando uma outra empresa, tá? Que isso vai ajudar na comprovação que você fez essas manutenções a partir do laudo dizendo que está apto, tá? Ninguém vai inventar histórico, não existe isso. A gente trabalha com a verdade, né? Acima de tudo. Então os laudos, vê se está ok, se estiver 100%, se estiver operacional, aí a partir dali o contratante se responsabiliza por fazer o armazenamento de histórico. Claro que a gente está oferecendo serviço, a gente pode te oferecer um serviço também de gestão de manutenção, obviamente. A gente pode fazer um gerenciamento dessa manutenção, a guarda desse histórico, fazer tudo conforme o figurino, né? E basta a empresa querer se adequar. A empresa tem que querer também. Porque o empresário ele precisa entender que, apesar de que vai ser um custo, mas ele está cuidando da produção da empresa dele. Sim, sim. Então, quando ele tem essa visão voltada para a manutenção preventiva ou corretiva, né, quando chega em determinadas situações, mas ele consegue até atender a legislação e as fiscalizações que vêm ocorrendo, né? Uhum. E o que a gente precisa entender também é que o trabalhador ele precisa estar qualificado, né, e treinado. Sim. Né? E ele precisa entender da manutenção preventiva daquela máquina. Sim, sim. Assim, como que você passa essa instrução para os trabalhadores, porque existem manutenções que eles podem fazer. Sim, o cara que tá falou em treinamento, passa um filme na minha mente, que é muita coisa, né? A gente faz treinamento em NR12, a gente passa tanta coisa no treinamento que é importante. O camarada, primeiramente, ele tem que entender os principais tópicos da NR12. A NR12 tem um corpo principal dela e tem uma série de anexos, né? Que nem a gente falou aqui de padaria várias vezes, de açougue, tem um anexo para açougue, mais as normas no decorrer do corpo do texto, né? Então, o curso tem que ser de NR12 e adequado para a máquina que o camarada está trabalhando, tá? Então, ele vai ser um curso de segurança geral, mais as adequações específicas daquela máquina que o operador vai estar trabalhando. E é importante ele conhecer manutenção preventiva, pelo menos a básica, né? A gente chama de uma manutenção que o operador, as manutenções mais simples que o operador faça na própria máquina. Manutenções mais simples, né? Claro, uma lubrificação, é uma manutenção ativa, né? Ali o trabalhador vai estar participando a todo momento da melhoria do seu equipamento, né? É como atuar como o dono do equipamento, né? É importantíssimo isso. Até porque hoje, se eu sou operador de uma máquina, não tem ninguém que entenda mais da máquina do que eu. Porque eu estou ali com ela todo dia, todo momento eu estou ali trabalhando com ela, eu sei os defeitinhos dela, eu sei como que ela funciona. Então, a melhor pessoa para fazer essa manutenção diária, né, às vezes acompanhado de um checklist, que é o ideal que fosse com um checklistzinho, porque somos humanos, a gente esquece de algumas coisas, é que todo dia ele fizesse uma inspeção, uma manutençãozinha de menor porte, e em caso de manutenção maior, de algo que precisa do conhecimento uma intervenção mais profundo, maior, né? Isso, aí chamar os responsáveis por setor de manutenção. O treinamento de fato ele precisa acontecer porque até o próprio operador, aquilo que ele não conhece, ele não se previne, né? Do mesmo jeito é o risco. Se ele não sabe o risco que ele está exposto, ele não consegue se prevenir, né? Exatamente. Então, assim, se ele não sabe os perigos que aquela máquina pode trazer para ele, jamais ele vai ter o receio de, sei lá, danificar uma proteção das partes móveis, saber que realmente aquele botão de acionamento de emergência, o botão de reset, como a gente sabe que a parte de panificação tem um botão de reset e tem um botão de acionamento de emergência. A norma, ela diz o quê? Que eu tenho que ter um botão à parte, ou eu tenho que ter a parte de ligar e desligar, botão de reset? Como que funciona? É o seguinte, existem 3 níveis de botões, tá? Existe o botão liga e desliga, né? Existe o botão de reset, como você falou, e tem o botão de emergência.
nesse nível de hierarquia, é um maior do que o outro. Como assim? Um corta a energia do outro. Ou seja, o botão de emergência, quando ele está desligado, nenhum dos dois aciona, funciona. O botão de reset, quando ele está ligado e desligado, nenhum dos dois, ou o botão de liga e desliga não vai funcionar. Então, existe essa hierarquia na norma. E o mais importante é o botão de emergência, tá? Só tem 2 casos na NR12 que não pode ter botão de emergência, que é em veículos automotores, não precisa ter esse botão de emergência, e quando a parada do equipamento não elimina o risco. Por exemplo, um compressor. Não adianta você ter um botão de emergência para um compressor. Eu desligo o compressor, Mas ele vai continuar ali. mas a pressão vai continuar ali no vaso de pressão. Então ele não elimina o risco. Então se ele não elimina o risco, o botão é inútil. Entendeu? Nesses dois casos. E entrando num assunto mais técnico. Eu tenho esses 3 botões para me desligar a máquina. Eu posso desligar só ali no acionamento de emergência? Não. Porque é o que mais acontece, né? Ali eu dou o tranco no motor e eu começo a danificar o motor do equipamento. É isso mesmo? É isso. É por quê? A gente tem que entender que quando o camarada lá, ou o engenheiro, ou grupo de engenheiros, ou de técnicos, está lá projetando o negócio, se ele projetou o botão de emergência, ele quer que funcione em emergência, né? Ele não foi projetado para ser de liga e desliga. Então, os requisitos operacionais ali, técnicos, não estão programados para uma parada constante. Entendeu? Não estão programados. E o botão de emergência, quando você pressiona ele, ele fica travado, né, gente? Fica travadinho lá, né? Ele fica enganchadinho lá. Porque para você ter que tirar aquele botão, você tem que ter a vontade, ter a intenção de girar ali. Você tem que querer girar. Ou seja, para a máquina funcionar novamente. É por isso que tem aquele travamentozinho. Até isso aí vai causar desgaste nesse travamento. Você vai estar dando tranco no motor. Você vai estar fazendo uma série de coisas que a máquina não está preparada. Entendeu? Além de danificar o equipamento na parte interna, tecnicamente falando, você vai desgastar um botão que só deveria ser usado para emergência. E com esse desgaste, pode levar a possíveis falhas dele no momento que você precisa, né? Acontece isso também. Recentemente a gente recebeu aqui o engenheiro Leopoldo. Sim, ele é proprietário de uma empresa de locações. Ele não falou no podcast, mas ele falou que em uma situação de uma palestra que ele deu lá no CREA, ele disse o seguinte: o trabalhador estava aqui operando a bancada de serra e no horário de almoço ele foi lá, desligou o equipamento dele e foi almoçar. E um outro colaborador chegou para trabalhar, para fazer tipo, vou pegar aqui, vou cortar aqui uma madeira e fazer um cofre. Aí o cara foi lá e se acidentou. E aí era horário de almoço. Horário de almoço, e um outro colaborador que não era autorizado foi lá e operou, né? E o que aconteceu? Eles fugiram a rotina deles de trabalho, porque foi uma ação totalmente... Imagina. Como que eu posso... Com uma palavra que eu posso dizer? Uma ação infantil do colaborador, porque ele não sabia operar e foi operar. E eu achei interessante a medida que eles tomaram para que isso não voltasse a acontecer. Eles comparam um botão de acionamento de emergência com chave. Uhum. E aí o que? Todos os equipamentos de acionamento que tinham operadores exclusivos, bancada de serra, betoneira, esses equipamentos que exigem um treinamento específico, um operador específico, qualificado e habilitado, eles colocaram esse botão de emergência chave. E aí, quando ele saía, ele ficava obrigado de desligava o equipamento, batia e tirava a chave. Então, evitava que qualquer outra pessoa viesse ali e operasse. Então, eu achei uma boa prática interessante. Legal, interessante. Porque eliminou o risco, né? Sim. Só se o cara entregar a chave, ó, meu irmão, tá aqui a chave, vai lá. Aí é muita vontade mesmo, né? De muita vontade de se acidentar. E, Lucas, a gente vê as normas, elas se atualizando. As normas, elas se atualizam constantemente, mas a gente vê a indústria ela avançando para a área mais da robótica, algo mais sem o uso da intervenção humana, né? Uhum. E ainda não tivemos atualizações das normas perante a isso, ou como que você vê esse avanço da tecnologia? Tecnicamente falando, não é citado na NR12 nada sobre robótica.
né? Falo de Chama indústria ferramentas 3.0, se eu não me engano. 4.0. 4.0. 4.0. A definição... Por quê? Porque o objetivo da NR12 é proteção da atuação humana no maquinário, não é isso? Como é para proteger a ação humana do maquinário, a indústria 4.0 fala o quê? É uma indústria autônoma, sem a presença de um trabalhador atuando ali diretamente na máquina. Então ela independe de existir ou não um trabalhador, claro, que vai ter o cara que vai estar na cabine, colocando os parâmetros no botãozinho, no robô, algo do tipo. Mas a ideia da indústria 4.0 é criar uma indústria que ela esteja um pouco alheia à intervenção direta do trabalhador na máquina, diretamente na máquina. Não significa que ele não vai atuar indiretamente. Ele vai atuar indiretamente numa sala como essa, operando um robô, por botões, tá? O que a gente pode entender que eu acho que a NR12 tem que atuar. A NR12 tem um tópico só sobre manutenção. Não só para os operadores, mas para quem trabalha com manutenção de maquinário, né? Ele tem que entender como que funcionam as diretrizes de manutenção. Inclusive, a NR12 dá várias sugestões de boas práticas de gestão de manutenção lá, né? Esse equipamento aí, uma hora ele vai quebrar. Uma hora ele vai ter problema. Então, eu acho que hoje a NR12 deveria se atualizar, pelo menos no trecho da parte de manutenção, de mecanismos de segurança para quem faz manutenção em equipamentos robóticos. Entendeu? Essa é a minha opinião como profissional. E trazendo um pouco para NR10, né? Uhum. O bloqueio, o uso do bloqueio, né? Quando você... Algumas chaves de acionamento, você consegue bloquear, bota um cadeado ali, e aí ninguém vai acessar a máquina. Tipo assim, se for uma máquina, numa indústria que a gente atende lá em Timon, eles têm um robô gigante que ele faz na parte de telhas, né? O cara fica numa sala, operando na cerâmica. E aí, se o cara for fazer a manutenção, ele vai lá, ele coloca um cadeado no botão de acionamento. O cara lá na cabine de comando, ele não consegue acionar, porque lá tá e o cara tá fazendo as manutenções, lubrificação, troca de peça e coisas do tipo. E Lucas, para finalizar nosso bate-papo de hoje, eu queria que você falasse um pouco como você vê a questão da utilização dos andaimes em Teresina, né? Hoje a gente vê que a cidade está tendo uma verticalização muito grande, nós temos vários tipos de andaime, a gente já aprendeu aqui no último podcast que era tudo é andaime, a gente chamava de cadeirinha, mas é andaime suspenso, andaime não sei. E a gente vê muitos acidentes ainda acontecendo, muitos mesmo, por falta, eu acredito que a grande maioria é um pouco de displicência do encarregado. Porque a grande maioria entende a maneira correta de montar, de executar, mas não faz da maneira correta, né? E explica um pouco aí pra gente aí qual sua visão aí desse... Vocês viram no podcast anterior, foi muito falado de andaime, né? Então existem vários tipos de andaime. Aqui em Teresina, os mais comuns vão ser o quê? Fachadeiro, tubular, principalmente esse. Por quê? Eles têm um valor agregado menor, eles são mais facilmente obtidos e eles são facilmente montáveis e desmontáveis, né? Ou seja, por isso que eles são mais facilmente disseminados. O que acontece é que o trabalhador, o andaime precisa de um combo de 4 normas. Sim, para a gente entender melhor a complexidade. A NR35, porque ele vai estar no trabalho em altura. NR18, porque se trata de construção civil. Né? A NR11, que é transporte de materiais ali, e vai ter transporte de materiais muitas vezes ali, e a própria NR12 pelo equipamento que ele vai trabalhar ali. Então, é um negócio mais complexo, uma estrutura que ela é temporária. O uso de andaimes, ele tem que ter o projeto feito pelo engenheiro responsável, né? Eu, como engenheiro mecânico, estou habilitado a fazer projetos de andaime e de linha de vida também. Outras engenharias eu acredito que também possam fazer, né? Eu não sei se a engenharia civil pode, também acredito que também possa, mas eu não sei ao certo. Mas a minha engenharia em si pode fazer. Então, sempre que você for fazer um trabalho desse, utilizando andaime, tem que ter o projeto, tem que ter inspeção, tem que ter a responsabilidade técnica de uma pessoa ali, para que esteja tudo ok. E principalmente, os treinamentos. A gente falou de treinamento para NR12, que é um negócio que é importante para andaimes também.
a maior arma da segurança do trabalho é a conscientização, né? Não adianta você dar A melhor ferramenta se o cara não conhece. Não conhece, não adianta. O cara tem que querer também estar seguro, né? Por isso que o treinamento é importante. Ele precisa conhecer o que ele está exposto, ele precisa conhecer o risco, né, de toda aquela atividade, principalmente riscos, atrelar na atividade e riscos que podem acontecer na atividade, principalmente um andaime que não está aterrado, risco do choque, dependendo do ambiente ali, e já envolve outro profissional. E tem tem série de vídeos aí na internet que não tá aterrado corretamente. E nós já tivemos aqui situações, aqui no Piauí, de pessoas que morreram, onde o andaime não tá aterrado. Caiu do andaime. Um acidente que, teoricamente, era previsto, mas um andaime ficou energizado, então, assim, uma coisa totalmente atípica em relação ao andaime, porque o andaime não tem energia elétrica envolvida, é uma energia mecânica. E Lucas, para finalizar, meu irmão, deixa um recado aí para quem tá nos assistindo, quem quiser lhe contratar, né? Eu vou liberar você deixar seu telefone. Deixa, pode. Pode, aí você vai dizer lá, me contrate, mas peça liberação aí para auditar. O Rafael vai deixar aí o meu número, né? Meu contato aí na descrição, o meu e-mail também. Hoje a gente tem que se preocupar não só com as fiscalizações, a gente tem que se preocupar com a segurança do seu trabalhador. Hoje a gente acha que é caro botar proteção em máquina, é caro fazer o correto. Mas mais caro é um acidente de trabalho, que além de custar financeiro, custa também a parte da vida humana, da dignidade humana e também a imagem da empresa. É o principal. Um desgaste à imagem da empresa por um acidente de trabalho é muito difícil de ser limpado facilmente. Né? Digamos que o cara se acidenta, ele é de uma grande empresa X. A notícia é, trabalhador na empresa X se acidentou numa queda de um andaime, ou perdeu a mão numa máquina aqui, né? Ele não tinha treinamento de NR12, a máquina não estava com proteção. Então, o meu recado é, vamos dar mais valor à vida, né? Ao trabalhador em si, que o empresário... todos vão colher bons frutos. Não tem como nada ruim sair disso. E a gente precisa entender que dar valor dar valor ao trabalhador é contratar pessoas corretas para executar um trabalho. Exatamente. O que pode ser realmente a gente precisa entender que é um custo. Quando a máquina ela não é zelada, ela não é cuidada, ela vai gerar um custo, porque você não cuidou dela preventivamente, você não se atentou para isso. Beleza, mas cuidar do trabalhador é isso, é você procurar profissionais e cuidar do seu patrimônio, né? Isso é um recado bem interessante para você. Então, meu irmão, cara, obrigado pelo bate-papo. Esse foi o nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada. Valeu, até mais.